Ao queimar carvão, petróleo e gás, estamos liberando rapidamente o carbono que a biosfera levou centenas de milhões de anos para armazenar. Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre o período carbonífero e sobre a formação das minas de carvão mineral que usamos até hoje. Mas esse vídeo não é apenas sobre o carvão, ele é principalmente sobre como a vida é capaz de alterar o clima do planeta. Em outro vídeo que eu gravei recentemente sobre o período Ordoviciano, eu expliquei como as conchinhas do mar foram capazes de alterar o clima em uma era glacial ocorrida há 445 milhões de anos atrás. Agora, nós vamos aprender sobre um episódio semelhante que aconteceu quando as árvores provocaram uma era glacial. Existe, no meio negacionista, um argumento de que o ser humano não é capaz de alterar o clima por causa da porção do planeta Terra que ocupa, cerca de 6%. Isso, diante da grandiosidade dos oceanos, então não seria capaz de provocar as alterações. O vídeo de hoje se propõe, então, a mostrar como a biosfera tem essa capacidade de alterar e que essa alteração não depende da superfície ocupada, e sim da capacidade de alterar os fluxos de energia e o ciclo de carbono existente. O período carbonífero ocorreu entre aproximadamente 359 e 299 milhões de anos atrás. Naquela época, o clima era extremamente quente e úmido. Grandes áreas dos continentes eram cobertas por florestas densas e pantanosas, formadas por plantas gigantes. Essas plantas possuíam lignina, um composto que dá rigidez à madeira. O ponto importante aqui é que, naquele momento da evolução, os organismos decompositores ainda não conseguiam degradar a lignina de forma eficiente, e como resultado, quando as árvores morriam, grandes quantidades de matéria vegetal se acumulavam no solo, eram soterradas e, ao longo dos milhões de anos, deram origem ao carvão mineral que nós utilizamos hoje. Esse processo retirou enormes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, alterando significativamente então o ciclo do carbono naquele período. E esse carbono, que ficava armazenado no subsolo, ficava fora do ciclo climático. Esse acúmulo de carbono ao longo dos milhões de anos reduziu o efeito estufa e levou a um resfriamento global. O resultado foi a era glacial do Carbonífero Permiano, que ocorreu aproximadamente entre 335 e 260 milhões de anos atrás, com grandes geleiras sobre o supercontinente Gondwana. Aqui nós temos então uma imagem do planeta Terra, mais ou menos como era naquela época. O supercontinente Gondwana era essa porção de terra aqui, formada pelos continentes que hoje nós conhecemos como a América do Sul, a África, o subcontinente indiano, que mais tarde vai se chocar com a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia. Aqui nós temos a porção que deu origem ao continente Antártico e aqui a Austrália. E a Laurásia, então, ela deu origem à América do Norte aqui, à Europa e à Ásia. Toda essa porção aqui foi coberta por gelo nesse período de glaciação provocada pelas árvores. Hoje, ao queimar carvão, petróleo e gás, estamos liberando rapidamente o carbono que a biosfera levou centenas de milhões de anos para armazenar. O período carbonífero deixa uma lição clara. O clima da Terra é sensível ao ciclo do carbono. A vida já alterou o clima antes. A diferença é que agora essa força é extremamente rápida. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais e até a próxima.